Aqui, ó, primeiro. Acho que é aqui, né? Isso aqui. Estão vendo? Vocês estão vendo o slide? Sim. Tá, então, vamos começar. Ó, isso aqui a gente já viu aula passada, que foi aquele controle microbiano da autoclavação, né? Então, aqui, ó, eu coloquei 3 tipos de autoclave que a gente, semana passada na aula, não tinha mostrado para vocês, né? Então, esse daqui, ó, é uma autoclave hospitalar, tá? Isso aqui é uma porta onde você abre. Aqui tem todos os controles de tempo, temperatura, pressão. Você controla essa autoclave e ela trabalha sozinha, tá? Você ligou, fez todos os controles aqui, colocou o material lá dentro, fechou, cravou não, trancou, né? Peraí, só um minuto. Tá chegando mais alguém aqui, não sei quem é. Gente, tá. Ela é utilizada para... Vamos aqui compartilhar. Aqui, vamos voltar aqui de novo. Isso, né? Então, ela é mais utilizada em hospital, né? Em hospitais. E ela é utilizada para fazer... para autoclavar, né, para esterilizar panos de campo, de cirurgia, né, instrumental cirúrgico, né, então ela é bastante utilizada em hospitais. Lá no hospital veterinário lá da faculdade, tem uma dessa daqui, lá no laboratório, lá no Rovete, né, tem uma dessa daqui que é usada com essa finalidade mesmo. Aqui a gente tem um outro tipo de autoclave vertical. As autoclaves, elas podem ser verticais e horizontais. Essa daqui é vertical também, como essa, né? E ela é um pouco diferente dessa, né? Essa aqui é mais usada em laboratório de microbiologia ou de virologia, para esterilizar meio de cultura, para esterilizar vidraria, para esterilizar material contaminado, né? Lembra que eu falei que sempre é bom ter 2 tipos de autoclave, 2 autoclaves, uma para esterilizar material limpo e a outra para esterilizar material sujo, né? Porque eu não sei se eu falei para vocês, mas, por exemplo, o material que a gente trabalha no laboratório, então eu trabalho no laboratório, eu uso minhas placas, meus meios de cultura, eu semeio os micro-organismos, e depois que eu semeei, que eu trabalhei com esse material, que eu já dei o resultado, o diagnóstico final, eu tenho que descartar esse material. Só que eu não posso descartar esse material no meio ambiente, porque ele está todo contaminado com bactéria, né? Então eu tenho que autoclavar para depois descartar esse material, tá? E aí não tem mais perigo, né? Depois de autoclavado, tá tudo certo. E como é que é essa autoclave, então? Ela tem essa tampa aqui, ó, lá no hospital também tem, lá no Rovete. Tem essa tampa com essas roscas aqui, tá vendo que fecham essa tampa. Aqui tem um controle de temperatura. E aqui tem uma válvula de escape, né? Então, eu coloco o meu material aqui. Aí, aqui, ó, é um outro controle se eu quero a temperatura não, mas se eu quero a chama, né, o fogo mais brando, médio ou alto, né? Então, o que que eu faço? Eu abro essa tampa aqui, ó, coloco meu material aqui dentro, né? Fecho a tampa. Lembra que eu falei que aqui embaixo, ó, tem uma serpentina com água, né? Então, é uma esterilização, é um calor úmido, né? Esterilização por calor úmido. Aí eu coloco o meu material aqui, fecho essa tampa com essas roscas aqui, ó, né? Deixo essa válvula de escape um pouco aberta para sair todo o ar residual. Aqui tem um caninho aqui, ó, tá? Aí eu fecho, né? Ela tá ligada, eu fecho
E aí, a temperatura aqui, ó, começa a subir, né, nesse manômetro. Então, aqui chega até 121 graus. Então, quando chegar a 121 graus, aí é que eu começo a contar o tempo. Mas aí eu tenho que contar o tempo, né? Então, eu tenho que tomar conta e tenho que marcar 15 minutos. A partir dos 15 minutos, esterilizou o material, aí eu desligo, aqui, ó, desligo essa autoclave, né? Espero ela esfriar totalmente, porque se eu abrir antes, ela vai explodir, tá, gente? Porque é como se fosse uma panela de pressão, né? Então, eu espero o manômetro descer no zero, aí eu abro essa válvula de escape aqui, ó, para terminar de sair o ar que ficou lá dentro, para ter certeza que não tem mais pressão lá dentro. E aí eu posso abrir essa tampa e retirar o meu material daqui de dentro, tá? Então, esse aqui é um outro tipo de autoclave. As autoclaves podem ser elétricas, podem ser a gás também, né? Então, essa aqui é uma autoclave elétrica, essa também. E essa daqui, ó, é uma autoclave de mesa. É aquela autoclave que eu falei para vocês, que foi obrigado pela Anvisa colocar tanto em institutos de beleza, como em consultórios odontológicos, né? Aonde, então, é aquela que a temperatura e a pressão é um pouco diferente, o tempo, temperatura e pressão. É aquela, não sei se está aqui, deixa eu ver. Essa aqui, ó, que eu coloquei aqui, lembra? 134 graus por 4 a 5 minutos, 2 atmosferas. Então, é uma autoclave que funciona bem nesse tempo, temperatura e pressão, e utilizado, né? Foi obrigatório, por quê? Por causa das doenças, né? Tanto hepatite como AIDS, né? Então, uma forma de esterilizar o material nesses locais para prevenir o contágio de doenças infecciosas, né? E graves. Aí, eu falei para vocês também depois sobre, aqui, ó, sobre esse indicador químico de esterilização, lembra? Eu falei do indicador químico e do indicador biológico. O indicador químico é a fita crepe, né? São fitas reativas. É uma fita crepe, aonde eu faço meus pacotes. Então, por exemplo, eu faço pacotes eu vou esterilizar, por exemplo, placas de Petri. Eu faço meus pacotes com 3, 4 placas e fecho esses pacotes com essa fita crepe, né? E essa fita crepe, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, acho que eu não coloquei. Mas essa fita crepe, então, ela tem um material reativo aqui, ó. Tá vendo? Que ele é clarinho, ó. Tá vendo essas diagonais? E a partir do momento que a minha autoclave funciona na temperatura certa e no tempo temperatura, essas diagonais aqui, ó, elas ficam escuras, bem escuras, marrom bem escuro. Então eu sei que a minha autoclave está funcionando, tá funcionando bem, né? Então isso aqui eu faço sempre, eu faço sempre. Toda vez que eu vou esterilizar meu material, eu faço meus pacotes e passo a fita e eu tenho um controle da minha é, é, da minha autoclave, né? Confirmando a esterilização. Posso fazer com essa fita também no forno? Posso. Também uso essa fita para fechar material que eu vou esterilizar no forno Pasteur. Mas é mais utilizada para autoclave, tá? Então, essa é a fita reativa, né? Aí eu falei também, então, desse indicador biológico, que era o Bacillus stearothermophilus, né? Que é muito mais usado em hospitais, né? Porque ele é muito mais seguro do que a fita, tá? Ele me dá uma segurança um pouco maior, né? Porque eu tenho os bacilos, eu tenho os esporos,
desses bacilos, né? E aí, o que eu faço? Esses são, ó, tá vendo, ó? Esse é aquele, deixa eu colocar aqui para vocês verem, lembrar, ó, era um frasco ampola, que tem esse indicador biológico, que quando submetido à autoclavação, ele vai ser aquecido, ele vai ter o mesmo tempo, temperatura, ou vai sofrer o mesmo tempo, temperatura e pressão no interior desse tubinho, igual ao que está na autoclave, na câmara da autoclave, né? Então, se a esterilização for inadequada, alguns esporos que estão dentro desse frasco, eles vão sobreviver, tá? No tempo e temperatura de incubação e passam à forma vegetativa e se multiplicam. Por quê? Eu coloco esse frasco ampola dentro da autoclave, o tempo que eu for esterilizar meu material. Aí eu retiro ele da autoclave e coloco ele dentro da estufa, tá? Eu coloco ele na incubação dentro da estufa. Se sobrou esporo dentro desse frasco ampola, então a minha esterilização não foi bem feita, né? A minha autoclave não está funcionando bem, eles vão passar da forma de esporo para a forma vegetativa e vão se multiplicar. Então, aí eu tenho. Então, aqui está o frasco ampola, tá? Com os esporos do Bacillus thermophilus que eu coloquei dentro da autoclave. Tirei, coloquei dentro da estufa, né? Se sobrou, então, esporos aqui dentro, se sobrou, né? O que vai acontecer? Eles vão passar para a forma vegetativa, vão produzir ácidos aqui dentro pelos micro-organismos, vai ter uma alteração de pH aqui dentro e o meio vai mudar de cor. Então, de lilás ou de roxo, ele vai passar aqui, ó, para uma cor amarela, né? Então, eu sei que a minha autoclave, então, não está esterilizando o meu material direito. Não está funcionando bem. Se a esterilização for adequada, os esporos não vão sobreviver, né? A coloração do meio vai permanecer a mesma, porque não vai ter mais nada aqui dentro. Eu vou colocar na estufa. Depois de 24 horas eu vou tirar, né, da incubação e ele vai permanecer da mesma cor. Então, eu sei que o autoclave está funcionando legal, certo? Então, é usado bastante em hospitais, né? Que lida com material infeccioso, ou em laboratórios, mas que lidam com materiais muito perigosos, né? Então, uma vez por semana, ou se você desconfiar antes desse período que a autoclave não está funcionando bem, você utiliza novamente, tá? Então, isso aqui você compra, já tem pronto para comprar nesses laboratórios que vendem material, que vendem material para laboratório, né? Então, você já compra pronto, tá? É bastante utilizado. Aí eu queria mostrar também para vocês que a gente já viu isso. Aqui. Já pus umas fotos aqui para vocês verem, né? Então, isso aqui, alguém sabe o que é isso? Alguém já viu? Tem ideia? É Alguém uma vai falar comigo? centrífuga, Ercília? É Fala, uma pode falar. centrífuga? Não, não é Não? uma centrífuga. Não, peraí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som, tá baixo. Isso aqui, ó, tanto parece, né, aqui, né, uma centrífuga, esse, né? Agora, esse não parece centrífuga, né? Esse não. Isso aqui é um pasteurizador. Lembra quando eu falei de pasteurização? Deixa eu pôr aqui, ó, que existiam dois tipos de pasteurização. A pasteurização feita a alta temperatura, que era, a gente falou principalmente para leite, né? Mas eu posso pasteurizar ovos, eu posso pasteurizar cremes, eu posso pasteurizar vários tipos de produtos que a gente compra no supermercado e que
e que são pasteurizados, né? Existem vários alimentos que são pasteurizados. Mas ele é bastante conhecido porque é um pasteurizador de leite, né, principalmente. Então, lembra que a gente tinha dois tipos de pasteurização, né? Aquela alta temperatura e a baixa temperatura. A alta temperatura era 72, 75 graus por 15 a 20 segundos, e a baixa temperatura, 62, 65 graus por 30 minutos. Lembra que o pasteurizador era para destruir bactérias patogênicas, né? E reduzir também o número de bactérias não patogênicas presentes no leite, né? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, esse aqui. Então, isso é um pasteurizador usado nas indústrias de produção, nessas indústrias que produzem uma quantidade de leite maior, né, grande, né, que nem esses leites que a gente compra no supermercado, né, como é que chama? No supermercado, tá? Então, esse aqui, ó, é um pasteurizador de placas. Aqui a gente não está vendo muito bem, mas são várias placas, assim, umas coladas nas outras, né? Aonde o leite entra por aqui, olha, o leite cru entra por aqui. Isso aqui é um tanque de estabilização, aonde o leite aqui, ele entra, porque se ele entrar direto aqui, ele pode entrar, pode haver a produção de ar, e aí a gente não sabe se realmente esterilizou todo o leite ou não, pasteurizou todo o leite ou não. Então, aqui, ó, ele entra aqui, tá? É como se fosse tem um conteúdo de leite, né? Ele entra primeiro aí, como se fosse como chama isso daí? Peraí, deixa eu lembrar. Como fosse um tanque, um pequeno tanque, né? Aonde ele utiliza aqui, e daqui ele entra aqui nesse pasteurizador. Então, ele entra aqui, o leite vai passar naquela temperatura 72, 75, por 2 a 5 segundos, né? Todas as moléculas de leite vão passar por esse tempo. Aqui tem um registro onde eu vou regular, né, o meu pasteurizador, e aí depois ele já sai pasteurizado. Então, isso é um pasteurizador industrial, tá? Para fazer a pasteurização a altas temperaturas, esse aqui. E esse outro aqui, ó, é o pasteurizador a baixas temperaturas, também é um pasteurizador, mas ele é utilizado principalmente em queijarias, né, onde a quantidade de leite é menor, também utilizado em locais onde fazem pasteurização de leite de cabra, né, com volume menor de leite. E aquilo que eu falei para vocês, olha, então aqui eu coloco leite aqui dentro, né, e aqui, ó, esse tanque, ele tem, a gente chama tanque de camisa dupla, porque ele tem duas paredes, e entre as paredes, então são duas paredes paralelas, né? Aonde ali no meio dessas duas paredes tem água quente. E essa água quente vai a 80 graus, 85 graus aproximadamente, mas o leite que está aqui dentro e entra em contato com essa parede aqui, ó, tá a 62, 65 aproximadamente, né? E aí tem uma pá, essa tampa aqui, ó, tem uma pá que vai, quando eu fecho a tampa, ela vai girando o leite, né? Vai girando o leite, então todas as moléculas do leite que estão aí dentro durante 30 minutos sofrem a ação do calor de 62 a 65 graus Celsius. Deu para entender isso aqui? Então, são dois tipos de pasteurizadores, tá? Esse, altas temperaturas, e esse, baixa temperatura. Por um tempo maior e aqui por um tempo menor. Isso aqui é usado muito em indústrias de leite. Tipo leite A, tipo pasteurizado, esses leites que a gente compra
ou compra na padaria, são esses pasteurizadores utilizados. Queijarias também, queijarias maiores também podem ter esse tipo de pasteurizador, né? E esse aqui, ó, que eu falei para você, chama tanque de equilíbrio, tá? Que é onde o leite vai entrar aqui primeiro, né? Ele fica armazenado aqui, e depois daqui ele vai entrar aqui nessas lâminas e ser pasteurizado, tá? Pra vocês terem uma ideia, que eu fiquei falando, mas tem que imaginar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui. Ah, tem. E aí, ó, eu mostrei aqui para vocês, quando eu falei aqui, ó, lembra que eu falei de radiação ionizante e não ionizante? Já falei, né, para vocês? Na aula passada, não falei? Falou sim, Cília. Falei, né? Então, as ionizantes são aquelas que têm alta penetração, né? São essas daqui. Lembra que eu falei? Isso aqui eu mostrei, né? Quais eram as vantagens, né? Alto poder de penetração, que atravessava embalagens de papelão, papel, plástico. Então, eu posso embrulhar, eu já posso armazenar as minhas frutas ou aquilo que vai sofrer radiação, né? Já fica embalado, por exemplo, em caixas, né? Embalado, aí eu passo o material por aquelas esteiras aonde vai sofrer a ação da vai sofrer a irradiação, né? E eu mostrei aqui para vocês, né, que dura muito mais, tá vendo? O material irradiado, aqui o controle no mesmo tempo, né, tá? E que ele é mais utilizado para exportação, que aqui a gente não usa muito, que o pessoal tem receio, fala, ah, vou comer material irradiado, o pessoal tem medo, né? Então aqui não é muito utilizado ainda, tá? Mas para exportação é bastante utilizado, principalmente para exportação de frutas. Se você chegar lá fora, por exemplo, você vai você vai, por exemplo, na França, você vai na Espanha, né? Então você vai naqueles mercados, você vê aquelas frutas bonitas, né? Todas bem conservadas, e muitas delas são frutas que foram exportadas aqui do Brasil, então para vender lá. Tem morangos, lá tem morangos maravilhosos, todos irradiados, tá? Então, lembra que eu falei da radura, né? Que é esse selo que tem que ser colocado, todo o material irradiado tem que ter esse selo para você saber, para você poder optar se você quer ou não, tá certo? Então, isso era a irradiação. Onde é que tá aqui? Não. Então, isso aqui foi, então, é irradiação com alta penetração, né? É ionizante, tá? Através de radiação de raio gama ou de raio-x, né? Que causa destruição total do material genético das bactérias. Então, destruição do material genético, bactéria inativada, e aí, por isso que o produto dura muito mais, né? E aqui, a gente falou da irradiação não ionizante, lembra? Que tinha feixes de elétron com baixo poder de penetração, radiação ultravioleta, que aqui ela causa mutação do DNA das bactérias. Lá, na outra, era destruição, né? Aqui é mutação, tá? E é utilizado, então, como tem baixo poder de penetração, para esterilização de superfícies e ambientes acéticos. Então, eu pus aqui uma foto, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, isso é um fluxo laminar. Isso tem, lembra que eu falei de capela, de fluxo laminar? Então, isso aqui, ó, é um equipamento que fica dentro dos laboratórios que lidam com material contaminado, né? E é um equipamento onde eu tenho os controles aqui em cima, tá? Então, eu tenho o controle da lâmpada, de ligar e desligar a lâmpada ultravioleta, né? Tem uma lâmpada também, uma lâmpada comum, aonde eu posso ligar para trabalhar com a lâmpada ligada, só a ultravioleta que não, lembra que eu falei? Que ela causa, ela é perigosa,
ela causa descolamento de retina, tá? Então, ela é muito perigosa. E aí, ó, mostrando aqui para vocês que o fluxo laminar, ele é assim, tá vendo? Ó? Ele tem um vidro aqui na frente. Então, eu ligo a minha lâmpada aqui dentro, 15 minutos, né? Ela vai esterilizar todo esse ambiente aqui, ó, para mim, tá? Aí, ele tem um vidro, ó, aqui na frente, tá vendo? Com essa abertura aqui embaixo. Então, eu ponho o meu material, eu vou trabalhar com o meu material aqui dentro. Só entram as minhas mãos, né? E eu posso trabalhar com o meu material aqui, que eu sei que esse ambiente aqui está esterilizado pela lâmpada ultravioleta, tá? Muitas vezes, quando o material é muito perigoso, né? Então, eu posso trabalhar de luva, tá? Às vezes, tem alguns fluxos laminares que as luvas já fazem parte aqui do fluxo. Elas já estão aqui no fluxo. Então, quando eu vou trabalhar, eu só enfio as minhas mãos na luva e já trabalho aqui dentro, tá? Então, não tem perigo de eu me contaminar, nem de contaminar o meio ambiente aqui fora, né? Porque muitas vezes a gente trabalha na bancada e dependendo do material, que você está lidando, você não pode trabalhar na bancada, porque você tem a contaminação do ar, pode contaminar as pessoas, pode contaminar o próprio técnico, né? Então, aqui dentro é muito mais seguro, tá? Uma outra coisa que eu queria falar também, tem alguns fluxos que não tem essa placa de vidro aqui. Então, são mais utilizados não para semear bactérias, né? Não para se trabalhar com micro-organismo aqui dentro, mas sim para a gente poder, por exemplo, trabalhar com um pouco mais de segurança que não na bancada. Por exemplo, eu vou distribuir meio de cultura, né? Então, eu esterilizo essa área aqui, ó, com a lâmpada ultravioleta, e depois eu distribuo o meu meio de cultura nas placas aqui dentro. Eu posso abrir as minhas placas, tá? Colocar o meio de cultura dentro delas, né? Então, uma forma muito mais segura em relação à contaminação do que se eu trabalhar em cima da bancada, num ambiente aberto, só com o bico de Bunsen me protegendo, tá? Ou protegendo a placa, né? Da contaminação dos micro-organismos do ambiente. Deu para entender? Deu para ter uma ideia melhor, assim, vendo esses equipamentos aí que eu estou mostrando para vocês? Acho que ficou um pouco melhor, né? Vocês ficarem tentando adivinhar o que eu estou falando, né? Aí é ruim. Bom, então, visto isso, tá? Acho que agora acabou. Acho que eram essas fotos que eu achei que queria mostrar para vocês. Aí a gente começou a falar acho que a gente quase acabou, não foi? Fenol, a gente falou, né? Da criolina, não falou? Foi. Falamos sim, professora. Foi falando, né? Eu fui chegando até aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Mercúrio cromo a gente falou, não falou? Que Sim, mais? A gente vertiolate falou. também. Do zinco a gente falou. Faltava tão pouco para terminar aquela aula que eu podia ter terminado a aula passada, mas ficou falando, acho que só um. A gente falou de detergente, não falou? Sabão, shampoo, né? Que mais? O amono quaternário, acho que a gente falou também. Deixa eu ver aqui o resto aqui, deixa eu chegar até aqui. Do ozônio a gente falou? Acho que falou. Né? Que a gente podia utilizar em piscinas o ozônio. Alguém falou, a gente falou do cobre também, né? Também podia ser usado, é uma outra forma, tá? Do ozônio, que é um desinfetante alternativo ao cloro, né? Tem mais uma molécula de oxigênio, então é O3, né?
A gente falou sobre o ozônio, que é o O3, o peróxido de hidrogênio, isso aqui foi o Parou final. aí, professora. O peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, que é H2O2, Foi e o o último. ácido peracético, não foi isso? Foi. Ozônio eu falei, não falei para vocês? Veja aí. Volta o slide anterior, professora. O anterior é esse aqui. Quimioesterilizantes. O óxido de etileno. Ah, foi aqui que eu parei? Não, vai para Não. frente. Mais para frente, ozônio, O próximo. peróxido de hidrogênio, Isso, água vai. oxigenada, né? Que Isso. tem um problema a água oxigenada, tá? Por quê? Porque ele é um antisséptico fraco, né? Então, H2O2 tem uma molécula a mais de oxigênio, né? Mas algumas bactérias patogênicas que possuem a enzima catalase, tá? Elas são capazes o quê? Elas então usam essa enzima que elas têm para inibir a ação da água oxigenada, tá? Então elas são capazes de resistir ao ataque da água oxigenada, graças à presença da enzima, que é a catalase, conseguindo sobreviver nas células que invadem, né? Então, tem bom poder para bactericida? Tem. Viricida, esporocida? Tem, né? Mas, geralmente, quem são os mais sensíveis? São os anaeróbicos, né? Então, por exemplo, quando a gente faz um corte profundo, a gente não... a pessoa fala assim, joga um pouco de água oxigenada aí, nesse local, né? Por quê? Porque se tiver bactérias anaeróbicas, elas são mais sensíveis à água oxigenada, porque tem mais oxigênio, não por causa da catalase, mas por causa que tem mais oxigênio, e como elas são anaeróbicas, elas resistem menos à ação do peróxido de hidrogênio, tá? E aí, esse aqui era o último slide, que é do ácido peracético, né? Que mata bactérias, vírus, fungos e esporos em 30 minutos, tá? É bastante utilizado em limpeza de equipamentos médicos, tem ação esterilizante, tem, mas tem que deixar, o ácido peracético, você tem que deixar ele em contato, né? Pelo menos 30 minutos com o ambiente onde você quer utilizar esse ácido para ter ação sobre esses micro-organismos, né? É utilizado na limpeza de alguns equipamentos médicos, é utilizado na indústria de alimentos, não é tóxico e nem corrosivo. Então, dependendo do que eu vou querer, eu tenho muitas opções de produtos químicos, né? Aonde, principalmente para as indústrias que trabalham com alimentos, eu tenho uma gama enorme de produtos químicos oferecidos por laboratórios, tipo Johnson Johnson, e, e outros tipos e outros laboratórios, né, que fazem esses produtos e vendem, né, para esses, principalmente indústrias de alimentos, que tem que ter, ou frigoríficos, né, que tem que ter uma boa higienização, tá? Eles vendem esses produtos, eles dão treinamento para o pessoal, eles treinam as pessoas que vão trabalhar com isso, como deve ser utilizado, quais quais esses produtos químicos que eu posso utilizar em diferentes tipos de superfície, tudo isso eles fazem, tudo eles dão esse treinamento para o pessoal. Só que é uma coisa muito complicada, porque, na verdade, as pessoas, muitas vezes, ou porque estão cansadas, ou porque não têm aquela preocupação, né? Não conhecem, não sabem o que é micro-organismo, não sabem o que é contaminação, elas, às vezes, usam de forma completamente errada, né? E, às vezes, causam problemas sérios de contaminação de ambiente. Deu para entender até aí? Deu, né? Acho que deu, né? Sim. Então tá bom. Então a gente vai parar aqui, microbiologia, tá?
E eu falei para vocês que a gente ia começar hoje com imunologia, não foi? A gente vai ver um pouco de imunologia, porque até agora a gente só viu microbiologia, né? E a gente precisa ter uma noção de imunologia também, vocês precisam ter uma noção de imunologia. E depois, se a gente mais para frente, né? Eu não sei mais quantas aulas a gente vai ter, hein? Vocês sabem? Quantas semanas mais de aula? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ixi. Hoje é dia 29. Isso. 29. Acho que a gente tem mais o quê? Mais umas 3 ou 4 aulas. Tem o mês de novembro, né? Tem acho que 4 aulas, né? Em novembro agora, né? 1, 2, 3, 4. E dia 30 de novembro é B2. É isso, né? Acho que é isso mesmo, professora. Eu ia até te fazer uma pergunta, professora, relacionada à prova, se a senhora puder me responder. A sua segunda prova ela vai valer 4.000 pontos ou ela tem intermediária no dia 16? Não, ela vai valer 4.000 pontos. É o que vale a B2, né? É, B2, porque tem né? tem uma prova intermediária no meio, né? Mas aí no seu caso não, vai valer 4.000, né? A segunda, né? Eu não sei direito, porque, na verdade, o que acontece? Essa prova intermediária é de algumas disciplinas, né? De algumas. A gente não sabe qual é o professor que fala para a gente se a dele vai ter ou não. Pelo que a senhora está dizendo, então, o da senhora é direto para o B2, 4.000 pontos, né? 4.000 pontos, me parece que é. A não ser que venha alguma ordem lá da coordenação falando que é obrigatório todo mundo dar essa prova intermediária, tá? Eu vou verificar. Eu vou verificar isso. Fala, pode falar. Pode falar. A Pode falar, professora? senhora. A professora de molecular estava falando para a gente que o professor normalmente ele sabe se vai ter ou não essa do meio. Não é todas as matérias, não, ela falou. Realmente. Não são todas. A maioria vale 4.000 mesmo a próxima, entendeu? Entendi. Eu vou conversar isso com o coordenador, na próxima aula eu já falo certinho para vocês, tá bom? Tá, então, pronto. Mas provavelmente a minha vai valer 4.000 pontos, tá? Ai, precisa, Pro, que a sua matéria para mim foi a mais difícil. E eu fiquei 2 horas em cima da prova e a prova, para mim, eu respondi tudo, mas assim, a pontuação não foi das melhores. Todas foram boas, mas a da senhora eu não consegui atingir muito, não. Então, eu preciso dessa segunda prova valendo 4.000, entendeu? Tá, deixa eu falar uma coisa então para vocês da prova. Quem está falando comigo, hein? É a Ana, representante do segundo Ah, de é você, Ana. Peraí. Sou Então, eu deixa eu falar também. uma Eu coisa. explico. Assim já serve para todo mundo, né? É assim, a prova microbiologia parece assim uma coisa bem simples, né? Ah, porque a bactéria é assim, porque ela é gram-positiva, é gram-negativa, não sei o quê. Parece que é coisa assim de pré-primário, né? Ou então não vou falar pré-primário, mas vamos falar assim, coisa de colegial, né? Mas o que acontece? Microbiologia é uma disciplina vocês vão levar para o resto da vida de vocês, tá? Vocês vão ter que saber microbiologia. Então, por exemplo, hoje de manhã veio um professor convidado para dar aula sobre antibiótico terapia em animais silvestres e exóticos. Então, você tem que saber, foi até bastante interessante, porque você tem que saber, ó, mesmo por exemplo, se você vai trabalhar na indústria de alimentos, você tem que saber, ou em frigoríficos, você tem que saber quais são as bactérias mais comuns que contaminam, por exemplo, que contaminam, quais os micro-organismos mais comuns que contaminam, que causam doenças, por exemplo, nos animais. Se você for trabalhar no campo, você também tem que saber isso. Se você for trabalhar hoje com animais silvestres que ele falava, você tem que conhecer os micro-organismos, você tem que conhecer a ação de antibióticos sobre os micro-organismos. Então, tudo
gira em torno de micro-organismos. Então, se você for trabalhar, por exemplo, na clínica de pequenos, você vai ter que saber sobre os principais micro-organismos que causam doenças nos pequenos, os principais, se você for fazer cirurgia, você tem que saber os principais micro-organismos de contaminação. Então, microbiologia é uma disciplina que você vai levar o resto da vida. O resto da vida você vai ouvir falar de microbiologia. É uma bactéria aqui, é um vírus ali, é um protozoário, é um fungo, sempre você vai ouvir. E eu procuro fazer as minhas provas, assim, de uma forma que vocês comecem a pensar, entendeu? Porque não adianta eu falar para vocês assim, o coco, até faço umas questões assim, mas, por exemplo, o coco tem forma esférica, qual é a bactéria que é gram-positiva, ou qual é que é gram-negativa? Até posso fazer, até faço umas questões assim, mas eu gosto que vocês pensem um pouco, porque vai aguçando, vai estimulando o pensamento de vocês, vai estimulando, vai fazendo vocês aprenderem a pensar um pouco mais aberto, tá? Do que ficar E assim, dentro da casinha. Hã? a matéria da senhora realmente é uma das principais para o nosso trabalho, porque eu lido com isso todos os dias, toda hora na clínica. Agora, a questão é que eu fiquei 2 horas em cima da tua prova, e a tua prova foi a única que eu não consegui chegar no objetivo, sendo que eu estudei e fiquei 2 horas fazendo a tua prova. A tua prova foi a que eu mais demorei. E mesmo assim, não foi satisfatório a pontuação. Eu não entendi ainda por quê. Eu até gostaria de ver a correção para ver onde eu errei, Eu não fiz entendeu? correção com vocês? Eu não participei, talvez num dia que eu não estivesse bem, que eu fiquei no hospital um tempo atrás aí, mas eu não me lembro, pelo menos eu não estava na aula, de repente, né? Mas Foi a aula, Foi pode aula ser que a passada que eu fiz a correção? Foi a aula depois da prova, foi a uma aula passada. foi, né? pode ser que no início da aula não estivesse, que eu estava no hospital realmente. Então, Quem tá mas falando aí? assim, Quem tá falando? Oi? aqui é a Ana, Ah, aqui é é a a Ana. Ana. Você estava no É, hospital? É você que estava no hospital? eu estive no hospital, sim, eu tive um problema vascular É, e é, tive um problema vascular aí, mas graças a Deus já está tudo bem. Mas eu tá, não pude acompanhar a sua aula, infelizmente, que eu estava no hospital. Mas tudo bem, daí já passou, já está tudo bem. Eu só fiquei tá, um pouco preocupada porque eu não consegui. A sua prova, justamente, eu não consegui atingir o que eu gostaria, tá, sabe? entendi. As outras Tá, eu fui muito bem, mas a sua eu não consegui. Então, eu preciso dessa segunda prova tua, eu preciso ir bem, eu queria saber isso, o valor da pontuação, porque se eu errar uma parte, pelo menos para mim atingir o ponto mínimo para passar, porque eu já atingi lá os números. Só falta tá, mesmo a segunda prova, entendeu? Eu não tá posso me ok, prejudicar por conta disso, só isso. tá ok, tá ok. Então tá bom. É, então quando vocês estudarem, então, vocês quando eu faço a prova, então, eu gosto que vocês pensem um pouco. Na verdade, é a aplicação daquilo que a gente estuda aqui, entendeu? Agora eu não me lembro qual foram as questões que eu coloquei na prova, mas eu gosto de fazer a aplicação daquilo que a gente estuda aqui. Então, por exemplo, uma das coisas que eu lembrei, por exemplo, que eu estou lembrando agora, foi uma questão que eu dei sobre a contagem de micro-organismos, como eu faço a contagem de micro-organismos numa placa, não foi isso? Contagem de micro-organismos, que eu pus uns valores lá, não foi isso? Eu queria saber, eu dizia que eu tinha um material, né? E que eu tinha feito uma contagem de micro-organismos daquele material, numa diluição tal, né? E eu queria saber, naquela diluição, eu tinha contado tantas bactérias. Eu queria saber quanto tinha no meu material original, tá certo? Aí, então vocês vão falar assim para mim, ai, professora, mas a senhora deu, eu lembro que eu dei essa matéria e dei como fazia a contagem, como fazia a diluição e tudo. Então, aí eu falo para vocês, esse tipo de contagem microbiana a gente usa muito no laboratório.
num laboratório de microbiologia se usa muito. Então, eu preciso saber, vocês precisam saber. Agora, então, o que eu perguntei? Aquilo era a aplicação daquilo que vocês tinham visto, que a gente tinha visto na aula. Então, eu tenho um material, eu tenho um líquido, eu tenho um leite, por exemplo. Eu quero saber quantos micro-organismos tem dentro daquele leite. Eu tenho a contagem numa diluição tal, entendeu? Numa tal diluição, eu sei que eu tenho, por exemplo, 50 bactérias naquela diluição 10 a menos 3, eu tenho que fazer as contas para saber quanto eu tenho no meu material original. É bastante utilizado, né? Então, eu acho que tipo assim de exercício assim, vocês conseguem aplicar aquilo que a gente deu na aula, tá? Não é decoreba. Decoreba não dá certo. Porque aí, a hora que você tem que pensar, você não consegue pensar, né? Você decorou, aí você... Ah, não sei como é que é isso aqui, tá? E se vocês tiverem dúvida, é o tal negócio. Durante a aula, né? Às vezes vocês ficam quietos, ninguém pergunta nada, né? Então, eu fico achando que vocês estão entendendo, mas eu sei, no fundo, eu sei que a hora que vocês forem estudar, vocês vão ter um monte de dúvida, né? Então, por exemplo, você chega numa aula antes da prova, a professora, dá para a senhora tirar algumas dúvidas, né? Eu tiro, não tem problema nenhum, mas vocês não me perguntam. É porque, às vezes, também, vocês estudam em cima da hora, né? Não dá tempo de perguntar, né? Que estuda na madrugada da prova, que vai ser no dia seguinte. É complicado. Tem muita coisa para guardar na cabeça, né? Por isso que tem que ir estudando aos poucos, vai estudando aos poucos, né? Vai tirando dúvida, porque aí fica mais simples e mais fácil e sedimenta melhor, tá? Tudo bem? Bom, então vamos começar. Então a gente vai ver agora um pouco de imunologia. A gente já viu bastante sobre bacteriologia, tá? E a gente vai ver um pouco sobre imunologia, né? E não esquece que a B2 é a matéria toda, tá? Não é que agora vou esquecer micro porque só vou ver imuno, não. É a matéria toda, tá? Então vamos lá. Deixa eu começar aqui, ó. Professora, Fala. Pode falar. aproveitando que você estava falando da prova, aquela atividade sobre o encontro 11, a gente já entregou, e aí pode fazer aquele revém da unidade lá que você tinha falado que era para esperar. Pode fazer. A partir de hoje você já pode fazer, já pode me entregar. Que é aquele... Tá. É a tabela, não é? Isso. Aí agora as atividades dos outros encontros te entregam no final das aulas, quando já passar essas aulas. Isso, Lá espera um pouco, espera eu pedir, pra tá? perto da prova. Porque vocês vão mandando, por exemplo, assim, alguém já fez, eu já fiz todas as atividades, só que eu estou considerando a atividade que eu estou pedindo, né? Então, às vezes, quando eu vou pedir a outra, você fala assim, eu já fiz. E às vezes você fica sem a pontuação, porque eu nem lembro mais o que você fez, entendeu? Eu considerei só aquela que eu pedi. Tudo bem? Tá. Então, E hoje essa vocês prova podem fazer... Essa prova que vai vir agora, a última, B2, vai cair um pouco do resto da matéria que você passou a semana passada e hoje, e aí agora essa nova matéria, imunologia, ou só vai cair imunologia? Não, a prova B2 vai cair toda a matéria. É toda a matéria, desde o toda a começo. matéria. Toda a matéria, Tá tá? bom. Tá bom? Então Tá vamos bom, lá. obrigada. É claro que pode cair, por exemplo, um pouco mais de imunologia, tá? E um pouco menos de micro, porque vocês já fizeram prova de micro, já vira matéria. Mas vai cair das duas a matéria toda, tá? Eu posso perguntar um negócio lá do começo, como eu posso perguntar um negócio aqui de substâncias químicas, a última coisa que a gente viu, tá? Tudo bem? Tá bom, obrigada, professor. Então vamos lá. Então vamos ver aqui agora um pouco de imunologia. Se quem tem noção de imunologia, alguma coisa, quem já viu alguma vez... Opa, pera. Aqui, pronto, tá? Quem já viu alguma coisa, quem sabe alguma coisa, quem pode me dizer alguma coisa a respeito de imunologia? O que é imunologia? Nada? Nunca ninguém viu nada? Imunidade, Ercília? Sim, é a parte de imunidade, isso mesmo, né? Então,
Ó, é o estudo do mecanismo da defesa do nosso organismo. Eu vou falar do nosso, mas é dos animais, de todos nós, né? Então, ó, é o estudo da resposta imunológica. O que quer dizer isso? Como o nosso organismo responde ao ataque de bactérias, de vírus, de eumintos, como que de protozoários, de fungos, como que o nosso organismo se defende, né? Como é que ele responde à ação dessas bactérias patogênicas, né? Desses micro-organismos patogênicos, tá? E como é que ele protege os seres vertebrados contra os micro-organismos que causam infecção, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que alguns, toda vez que a gente é atacado por um micro-organismo, o nosso organismo, o nosso sistema imune vai responder à ação desse micro-organismo, tá certo? E como é que ele responde à ação desse micro-organismo? Quem sabe? Quem tem ideia? Quem vai chutar? Repete a pergunta, Ercília, por favor. Como é que o nosso organismo vai responder, vai defender a ação desses micro-organismos patogênicos? Como é que ele responde? Por exemplo, você sofreu uma infecção por um estafilococcus, vamos supor. Como é que o seu organismo vai responder à ação desse estafilococcus? Como é que ele responde? Justamente com o nosso sistema imunológico. Se ele estiver baixo, a defesa vai ser baixa. É como se fossem soldadinhos do nosso corpo, né? Que combatem o que está chegando aí de estranho, né? No organismo. Isso mesmo. É um corpo, é uma coisa estranha, né? É um antígeno, na verdade, tá? E o nosso organismo responde com a produção do quê? De anticorpos. Anticorpos vocês já ouviram falar, né? Então, vamos lá, aqui. Ah lá, então, isso aqui, ó. Essa resposta se dá pela ação de células do nosso sistema imune que produzem anticorpos, né? Então, o nosso sistema imunológico se baseia, então, na relação antígeno-anticorpo, tá? Então, antígeno é o que ataca e anticorpo é o que vai responder, né? Vamos lá. Então, tá aqui. Então, o antígeno, né? Que a gente costuma colocar essa sigla, A maiúsculo, G minúsculo, tá? É uma substância estranha que induz uma resposta imune, né? Então, uma substância estranha que está entrando no nosso corpo, tá? E o anticorpo, que também é assim, ó, A maiúsculo, C minúsculo, tá? É conhecida dessa forma. É uma proteína usada pelo nosso sistema imunológico para identificar, então o anticorpo, ele vai identificar e vai neutralizar os corpos estranhos, que são as bactérias, os vírus, as células tumorais, né, e etc, tá? Então, ó, reage especificamente a uma substância estranha, tá? Que é o antígeno. Estranha é o antígeno, né? Então, ele reage especificamente, tá? E são também chamados de imunoglobulinas. Então, anticorpos também são chamados de imunoglobulinas. Então, nada mais é o sistema imune do que uma reação antígeno-anticorpo. Antígeno é a substância que vai entrar, é a substância estranha que está entrando no nosso organismo, e anticorpo é o que o nosso sistema imune vai produzir, é uma proteína produzida pelo nosso sistema imune, que vai identificar, vai neutralizar e reage especificamente a uma substância, a um tipo de antígeno. Cada tipo de antígeno, o nosso corpo reage com um tipo de anticorpo, o nosso sistema imune, né? Com um tipo específico de anticorpo. Vamos lá. Bom, então, existem dois tipos de mecanismo de defesa no nosso organismo: a imunidade natural, inata ou não específica, tá? Que está presente
no nosso sistema de defesa, tá? Em indivíduos saudáveis, desde o nascimento. E ela é preparada para bloquear a entrada do micro-organismo. Então, a imunidade inata, não é nata, é inata, tá? Que é a imunidade natural ou não específica, né? Ela está presente desde o nascimento. A gente já nasce com essa imunidade, tá? E ela é preparada para bloquear a entrada de micro-organismos. Então, ó, ela já nasce com o hospedeiro, tá? São barreiras físicas e químicas. Então, por exemplo, a pele é uma barreira física, né? Então, a pele, embora a gente nem se dê conta disso, mas ela impede a entrada de muitos micro-organismos no nosso organismo, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma lesão na pele, uma ferida, né? A gente sabe que por ali, a gente toma cuidado, porque a gente sabe que por ali pode entrar bactéria e pode contaminar, e pode te levar a problemas sérios, tá certo? Então, a pele é uma barreira física, já nasce com a gente. A acidez gástrica é uma barreira química. Então, muitos micro-organismos que a gente ingere, né, quando chegam no nosso estômago, através da acidez do ácido clorídrico, né, então da acidez que tem dentro do nosso estômago, né, que é produzido pelo estômago, o que vai acontecer? Inativar muitos tipos de bactérias ou muitas bactérias que penetram no nosso organismo, às vezes através de alimento, ou porque a gente põe a mão suja na boca, ou porque a gente se contamina através da via oral por alguns tipos de micro-organismos, tá? Então, a imunidade inata nasce com a gente, né? Ela nasce com o hospedeiro. Eu estou falando da gente, mas dos animais é a mesma coisa. Então, então, são dois tipos de imunidade. A imunidade inata, ou natural, ou não específica, e a imunidade adaptativa ou adquirida, tá? Então, é uma defesa estimulada por micro-organismos que invadem o organismo. Então, ela é adaptativa ou adquirida. Então, ela não nasce com a gente, né? Ela vai ser estimulada por aqueles micro-organismos que vão entrar no nosso organismo. E eu tenho dois tipos de imunidade: a imunidade celular e a imunidade humoral. A imunidade celular, depois vocês vão prestar atenção no que eu estou falando, que depois eu vou falando e elas vão, a gente vai entendendo o que é linfócito T, o que é linfócito B, tá? A gente vai ver tudo isso. Então, ó, a imunidade celular é mediada por linfócitos T. Então, o que são os linfócitos T? São diversas células e moléculas que fazem a defesa intracelular, tá? E a imunidade humoral é aquela que faz a defesa extracelular, mediada pelos anticorpos produzidos por linfócitos B. Então, a imunidade celular, mediada por linfócitos T, esses linfócitos T, que são células do nosso organismo que vão combater os invasores, né? Eles fazem a defesa intracelular das bactérias que estão dos micro-organismos que estão dentro de outras células. E a imunidade humoral são os anticorpos que são produzidos pelos linfócitos B, que faz a defesa extracelular do nosso organismo. Então, a gente vai ver das bactérias que estão no nosso organismo, como atacando o nosso organismo. Vamos lá. Então, a imunidade adaptativa ou adquirida, né, que é aquela que se desenvolve ao longo do tempo, através do contato com os micro-organismos. Então, são os anticorpos, ou também chamados de imunoglobulinas,
específicos e neutralizadores. Os anticorpos, eles são específicos para determinados tipos de micro-organismos e são neutralizadores, tá? Isso aqui é importante saber, lá para frente a gente vai ver bem caracterizado isso, né? Então, ó, é o principal mecanismo de defesa contra os micro-organismos extracelulares e as suas toxinas. Então, os anticorpos, né, que são também chamados de imunoglobulinas, são específicos e é o principal mecanismo contra micro-organismos que estão invadindo o nosso organismo e as suas toxinas também. Então, a transferência, a imunidade adaptativa, a gente tem dois tipos, a passiva e a ativa. A passiva, o hospedeiro já recebe a imunidade pronta, né? Então, por exemplo, anticorpos maternos que se recebem no útero, né? Então, a gente sabe que os anticorpos que a mãe produz, os anticorpos da mãe, né? Que já produziu, né? Então, por exemplo, quando tem o feto, né? Então, através do cordão umbilical, ele recebe os anticorpos da mãe, né? Então, eles são transferidos através do cordão umbilical para o filhote, tá certo? Então, por isso que, por exemplo, quando nasce um filhote ou quando nasce uma criança, né? Até um determinado tempo, vamos supor, 2 meses, 3 meses, ele não é vacinado ainda, uma porque o sistema imunológico dele ainda não está bem desenvolvido, e outra, porque nesse período ele ainda tem a proteção através dos anticorpos que ele recebeu da mãe, tá? Então, são anticorpos prontos, não foi o organismo dele que produziu, ele recebeu da mãe anticorpos contra vários tipos de doenças, né? Bom, que a mãe já foi vacinada ou já teve a doença e já criou seus próprios anticorpos, tá? E essa imunidade, então, alguém te falou alguma coisa? Eu, Catarina. Fala, Catarina. E o colostro, Ercília, ele faz parte da imunidade passiva ou ativa? Passiva, ele recebe através do colostro, por isso que o colostro é importante também. Sim. Porque depois que ele nasce, ele recebe ainda anticorpos por um tempo através do colostro, né? Então, é bastante importante, tanto do colostro quanto do leite materno. Mas o colostro é bastante importante porque tem uma quantidade muito grande de anticorpos, tá? Então, ó, tá, então, essa imunidade, ó, é encontrada apenas em algumas espécies, tá? Como nos roedores, nos carnívoros, cão e gato, e nos primatas, né? Que passa, então, através os anticorpos que passam através do cordão umbilical para o filhote, tá? Bom, então é passiva, né? Tá recebendo. Aqui, ó, recebida através do colostro, tá? Anticorpos maternos transferidos para o filhote através do leite, bastante importante, tudo passivo. Animais que recebem esta imunidade através do colostro são os roedores, os carnívoros, os primatas, os equinos, os ovinos, os suínos e os ruminantes, tá? As aves, né? Elas possuem os seus anticorpos através da gema do ovo, embrionado. E depois de nascidos os pintinhos, eles vão adquirindo imunidade por si só, tá? Então, nas aves, os anticorpos são através da gema do ovo embrionado, né? E depois que eles nascem, então, eles vão receber eles vão adquirir a imunidade por si só, tá? Bom, então, a gente está falando da imunidade passiva, né? Bom, aí eu também posso ter uma imunidade passiva através do soro hiperimune, né? O que é o soro hiperimune? Alguém sabe o que é o soro hiperimune?
Não, professora. O que é o soro hiperimune? Então, por exemplo, eu vou, vamos supor, uma doença, deixa eu pensar, peraí, deixa eu ver uma doença para vocês. Por exemplo, aqui tem acidente ofídico, por exemplo, né? Então, mas isso aí a gente vai ver por causa da toxina. Eu quero ver com uma bactéria. Então, assim, ó, soro hiperimune são anticorpos prontos injetados no hospedeiro. Então, por exemplo, um cão está com sinomose. Vocês já ouviram falar sinomose em cão, né? Essa doença, Sim. sinomose, que mata, né? Então, é um vírus que mata o cão e que ele é contaminado, geralmente quando ele é jovem, bem pequeno ainda, né? Quando tem poucos meses, tá? E o que eu posso fazer? Ele não tem, por exemplo, esses animais que morrem, que têm sinomose, muitas vezes eles não receberam da sua mãe esses anticorpos prontos, né? Então, eu posso aplicar o soro hiperimune. O que é o soro hiperimune? São anticorpos que aonde eu vou inoculando, por exemplo, esse vírus em outro animal, existe uma técnica para isso, tá? Não é assim tão simples como eu estou falando, mas então eu vou aplicando esse vírus ou uma bactéria de uma determinada doença num outro animal e vou, de tempos em tempos, coletando os anticorpos que o organismo desse outro animal vai produzindo. E vou, claro que é uma técnica, tá? Toda especial. E vou juntando, vou coletando esses anticorpos e vou deixando eles de uma tal forma aonde, se eu tiver que entrar, por exemplo, rapidamente numa doença para proteger um animal, porque ele ainda não tem capacidade de produzir os seus próprios anticorpos, eu inoculo e ele vai inativar o antígeno que está no organismo desse animal. Deu para entender ou ficou confuso? O que vocês acham? Ô, professora, deixa eu fazer um comentário. Lá na clínica, a gente trabalha com uma coisa que se chama soroglobulin. A senhora conhece? Conheço. Então, nós também fazemos esse tipo de coisa quando é muito bebezinho e já vem de rua, que a gente já vê que já está em risco, né, por conta da sinomose. E isso tem ajudado bastante também, quando eles já vêm da rua debilitados. Praticamente a mesma coisa. Mesma entendeu? coisa, né? É a mesma coisa. Então, por exemplo, para sinomose pode ser, por exemplo, vamos ver uma doença assim bem grave, porque nem todas as doenças você consegue fazer soro hiperimune, tá? Ou imunoglobulina. Às vezes não dá. Então, o que você faz? Por exemplo, uma doença, vamos pensar em botulismo. Aqui a gente viu clostrídio, né? Que é infecção bacteriana, principalmente por bacilos de clostrídio. Então, botulismo é produzido por um clostrídio, que é o clostrídio botulino, né? Então, por exemplo, o animal se contaminou. E o que eu vou fazer? Ainda não deu tempo desse animal, bom, mas tudo bem. Ainda não deu tempo desse animal produzir os seus próprios anticorpos. Eu vou lá e aplico o quê? O soro antibotulismo, tá? Que eu vou tentar salvar de uma forma aonde esses anticorpos que já estão prontos, eu vou injetar no hospedeiro que está doente para neutralizar rapidamente aqueles clostrídios que estão no corpo dele e ele não tem capacidade de resolver aquilo, pelo menos no momento, sozinho. Deu para entender isso? Então, são anticorpos prontos. Prontos como? Eu aprontei isso em outros animais, tá? Por exemplo, acidente ofídico. Agora eu vou falar do acidente ofídico. O que eu vou fazendo? Eu vou inoculando veneno de cobra, né? É o veneno de cobra, de determinadas cobras, em animais, geralmente são equinos que são usados para isso, tá? Eu vou inoculando, claro que doses
não vão ser doses que vão matar o animal, né? Mas são doses pequenas que vão estimulando o sistema imune desse equino e ele vai produzindo anticorpos e eu vou retirando esses anticorpos desse organismo do equino, né? E faço o quê? Eu faço os soros hiperimunes, que, por exemplo, quando você tem ofídico, tem de escorpião, tem de aranha, né? Mordido por uma cobra, que nem foi aquele menino lá, que nem tinha aquele veterinário, né? Há pouco tempo, né? Por uma naja, né? Que ele foi picado, que aqui nem tinha esse soro hiperimune, eles foram buscar não sei aonde aí, sei lá, na Índia, não sei onde é que eles foram buscar, e aí o Butantan acho que não tinha, porque quem lida com isso é o Butantan, não tinha, mas para salvar, ele ia morrer, né? Para salvar, foi aplicado soro hiperimune nele, então os anticorpos prontos já, o antiveneno pronto daquela cobra, para estar fazendo a neutralização, né, daquele veneno que estava no corpo dele, para ele poder se salvar, que é o que se salvou, né, na verdade. É isso aí, entendeu? Então, é uma imunidade passiva também, porque o anticorpo já está pronto, já vem de outro hospedeiro, né? Já está pronto, e eu vou injetar naquele que está precisando, e ele vai trabalhar antígeno-anticorpo, né? Eu tenho uma doença, é o antígeno que entrou no meu corpo, né? Por exemplo, o tétano é outro exemplo. O tétano, quando você se corta e se machuca profundamente, né? Faz um corte profundo, que tem possibilidade de ter um clostridio tetani ali, que vai te causar o tétano e você vai morrer, tá certo? O que você vai, quando você vai no pronto-socorro, o que eles fazem? Eles te dão soro hiperimune, né? O soro hiperimune contra o tétano, tá? Por quê? Porque esse soro vai fazer, se você não tiver com a sua titulagem ideal, esse soro vai fazer o papel do anticorpo. Ele vai ser o anticorpo que vai combater o antígeno que está no seu corpo, que é o Clostridium tetani. Deu para entender isso aí? O que é um soro hiperimune? Vocês entenderam? Sim, professora. Então tá bom. E aí, também uma outro tipo de transferência, que também não é lá, não era considerada, mas hoje é como uma imunidade passiva, é a transferência de célula, né? Então, por exemplo, eu tenho os leucócitos, eu faço uma transferência passiva, transplante de medula óssea. Hoje é considerado também uma imunidade passiva também. É uma transferência, né, de um transplante de medula óssea, é uma transferência de células, tá? Principalmente de leucócitos, né? Que a gente já vai ver lá na frente, onde eles são produzidos e porque aquele também é considerado uma transferência de passiva, tá? Então, imunidade passiva, vocês entenderam, né? A gente recebe o anticorpo pronto. Não é o nosso organismo que vai produzir. A gente recebe ele pronto. Aí tem a imunidade ativa, tá? A adaptativa ativa, né? Então, o que vai acontecer? Ativa. Para evitarmos que, através da infecção natural, o animal morra ou fique com sequelas. Então, por exemplo, um animal pegou uma doença, tá certo? Se ele não morrer, ele pode morrer, não pode? Pode morrer, né? Pode ficar com sequelas? Pode. Só que, para eu não ficar, quando ele entra em contato com esse patógeno, ou ele fica doente, passa a produzir anticorpos e sara, não é? Então, peguei uma doença, ai, não morri, mas eu não morri, mas por que eu não morri? Porque o meu organismo produziu anticorpos e eu não morri. Os meus anticorpos
inativaram aquele antígeno que entrou no meu corpo, tá certo? Ou, então, isso é uma imunidade adaptativa ativa, porque o meu próprio organismo é que produziu os anticorpos. Eu não recebi eles prontos. Eu fiquei doente e o meu organismo produziu os meus próprios anticorpos, o meu sistema imune produziu e eu sarei, tá? Ou também através de vacinas. Então, a gente toma um monte de vacinas, né? Quando a gente é pequeno e até depois de grande, né? Por quê? Porque as vacinas vão fazer o quê? Elas vão estimular o nosso sistema imune a produzir anticorpos. Só o que acontece com as vacinas? Elas são produzidas de tal forma que algumas são atenuadas, são vivas atenuadas, e outras são inativadas. As vacinas inativadas são as vacinas mortas. E as vacinas vivas atenuadas são aquelas que elas têm o poder de proteger o seu organismo, mas elas não causam a doença no seu organismo. E aí, elas vão produzir o quê? Vão fazer o quê? Com que o seu próprio organismo produza seus próprios anticorpos. Então, a gente é vacinado contra rubéola, cachumba, uma infinidade, né? Tem aquela vacina tríplice, que é coqueluche, difteria, tétano. Isso para nós, né? Para nós. Os animais têm AV8, AV10, tem sinomose, hepatite, leptospirose, né? Vamos vacinando. Por quê? Porque o nosso próprio organismo, o próprio organismo desses animais, quando vacinados, vão induzir o sistema imune a produzir o quê? Anticorpos contra aquelas doenças e o seu organismo vai ficar protegido. Você não vai ficar doente com aqueles patógenos. Você pode até ter contato com eles, mas você não vai ficar doente. Então, quando eu falei aqui, ó, quer ver? Eu vou voltar lá só para chamar a atenção de vocês. Onde é que está aqui, ó? Pera, bem lá atrás, quer ver? Aqui, ó. Aqui? Acho que é. Aqui. Reage especificamente, ó, o anticorpo, a uma substância estranha que é o antígeno. Ele é específico, entendeu? Por exemplo, eu tenho anticorpos específicos para difteria, eu tenho anticorpos específicos para tétano, eu tenho anticorpos, então, eu tenho vários tipos de anticorpos no meu organismo, meu sistema imune produz vários tipos de anticorpos, me protegendo contra aquelas bactérias que eu fui vacinado e ele foi sendo estimulado para produzir os anticorpos. Ercília. Fala. Então, tem a vacina com o vírus ativado e o vírus desativado, né? Assim que a gente pode... Inativado, né? Vírus vivo, vírus morto. O vírus vivo é inativado. Então, o que é inativado? Eu tiro o poder patogênico dele, tudo isso tem técnica para fazer isso, tá? Hoje tem um monte de tipo de vacina, mas a inativada é aquela onde eu tiro o poder patogênico da bactéria, eu faço a vacina com as bactérias da doença, mas eu tiro o poder patogênico dela, mas eu deixo o poder imunogênico. Deu para entender? Deu. Isso. Mas minha dúvida em que situação cada uma é utilizada? Então, para que doenças, né, a que tem um vírus ativado, ela é usada para prevenção? Não entendi. Pergunta de novo. Acho que eu não prestei atenção. Pergunta outra vez para mim. Em que situações a vacina com o vírus ativado e com o vírus desativado, elas são utilizadas? Então, vai depender. Vai depender da bactéria, vai depender do tipo de doença. Umas doenças
você pode fazer vacina com vírus inativado. Outras, você não pode fazer porque ela não funciona. Você tem que fazer com vírus, como se diz? Esqueci o nome. Com vírus vivo. Como é que eu falei? Espera, deixa eu falar de novo. Vírus vivo, inativado, vírus... Não, outra vez, vamos lá. Vacinas vivas, não é isso? E mortas, tá? Dependendo do tipo de bactéria, ou eu posso fazer de uma forma, ou eu posso fazer de outra, tá? As vacinas, a gente sabe que as vacinas vivas atenuadas e inativadas, né? As inativadas são as mortas, tá? E as atenuadas são as vivas. O que eu posso fazer? Eu sei que, por exemplo, vacinas vivas atenuadas, elas têm um maior poder de imunização, mais rápido e por um tempo maior. Então, essas vacinas, eu posso, por exemplo, estar vacinando anualmente um animal, tá? Agora, eu sei que as mortas ou inativadas, essas eu tenho que vacinar, por exemplo, de 6 em 6 meses, porque elas não dão uma cobertura durante um ano. O título vacinal cai muito, e esses animais não ficam protegidos, entendeu? Mas isso vai depender, isso já é estudado, e a gente sabe, por exemplo, que quais as vacinas que eu faço com vírus atenuado ou com vírus inativado, tá? No caso do COVID, seria com vírus ativado atenuado. Isso. Agora tem um problema, né? Por exemplo, vacina viva atenuada, muitas vezes, por exemplo, a vacina da brucelose, por exemplo, é uma vacina viva atenuada, tá? Ela não é patogênica para os animais que estão com brucela, mas ela é patogênica para o homem, entendeu? Então, se você se contaminar com a vacina, às vezes na hora da vacinação dos bovinos, por exemplo, espirrar na sua mucosa, no olho, ou se você tiver uma lesão na mão e cair vacina, você pode se contaminar com a vacina atenuada da brucelose, da brucela, entendeu? Entendi. Então, do COVID, por exemplo, a vacina é viva atenuada. Só que estão vários tipos, né? Tem com vacina viva atenuada, cada um está fazendo com um tipo de vacina, porque hoje tem vários tipos. Você pode fazer só com o DNA da bactéria, você pode fazer só com o resto da bactéria. Tem vários tipos. Quando eu der vacinação para vocês, eu vou dar todos esses tipos de vacina que existem hoje em dia. Entendeu? Legal, Cília. E aí, isso são estudos que são feitos, né? E que demora tempo, mas eu sei que, então, por exemplo, uma vacina eu posso fazer com determinado tipo, só com o DNA da bactéria, não preciso nem ter a bactéria, só o DNA dela eu já consigo fazer e ela dá uma boa cobertura vacinal, entendeu? Então, e é um tipo de vacinação adaptativa, né? Porque não nasce com a gente, e ativa. Por quê? Porque é o meu organismo que vai produzir os anticorpos contra aquele tipo de doença. Deu para entender? Sim, deu sim. Então, vamos lá. Obrigada. Tá. Então, quais são as características da resposta imune adquirida? Existem várias características. Uma delas é a especificidade. Então, a gente sabe que tem no organismo linfócito T, linfócito B, que vão proteger o nosso organismo, tá? Então, que são as células do nosso sistema imune, né? Então, na superfície, tanto dos linfócitos T como dos linfócitos B, tá? Existem os receptores que promovem uma especificidade. O que é especificidade? Eles vão reconhecer
a sequência de um antígeno. O que é o antígeno? É a substância estranha, né? Então, essa substância entrou no meu organismo, os meus linfócitos T e os meus linfócitos B, e os anticorpos, né? Eles vão reconhecer a sequência de um antígeno. Mas ele reconhece apenas uma pequena parte da sequência desse antígeno, que é denominada de epítopo ou determinante antigênica. Então, eu não preciso ter toda a sequência do meu antígeno para eles estarem reconhecendo. Eles reconhecem só uma pequena parte. Eles têm receptores que reconhecem só uma pequena parte desses antígenos, que é denominada de epítopo ou determinante antigênica. E só reconhecendo essa pequena parte, ele já sabe qual é o anticorpo que ele vai ter que produzir contra esse determinado antígeno. Tudo bem até aí? Vamos lá. Tem também uma outra característica que é a diversidade, que é aquilo que a gente já falou, que o sistema imunológico, ele é capaz de reconhecer milhares de tipos de micro-organismos, diferentes uns dos outros, e contra cada tipo uma resposta adequada, né? Então, por exemplo, então meu organismo responde ao antígeno da brucelose, ao antígeno da leptospirose, ao antígeno de todos diferentes, de tosse comprida, de tétano. O meu sistema imunológico, ele reconhece milhares de tipos de micro-organismos que entram no meu organismo, ou no organismo dos animais. Para cada micro-organismo, ele está capacitado para responder para aquele micro-organismo contra aquele antígeno, o seu anticorpo. Então, ele produz milhares de tipos diferentes de anticorpos, tá? Por isso que a gente é imunizado contra vários tipos de doenças, né? De todas essas vacinas que a gente toma, a gente está imune. Por quê? Porque ele reconhece o sistema imunológico, entrou um micro-organismo no meu organismo. Meu sistema imune vai lá atacar. Esse aqui é diferente. Então, eu vou produzir anticorpo contra esse antígeno. Entrou outro. Então, esse é diferente daquele. E assim vai, milhares de tipos de micro-organismos, ele reconhece, tá? E desencadeia contra cada tipo uma resposta adequada, né? Bom, então aqui, uma outra característica é a especialização. Então, ele detecta, no nosso sistema imune, uma imensa variedade de agentes, desde vírus até parasitas, e tem que distinguir do tecido saudável do próprio corpo. Nosso sistema imune é inteligente. Por quê? Porque ele tem que distinguir essas substâncias, esses antígenos que estão entrando no nosso corpo, ele tem que distinguir do que é tecido saudável e o que não é, né? Ele tem que saber, ele é especialização, ele tem que ser especialista nisso, né? Ele tem que detectar uma imensa variedade de agentes, vírus, parasitas, bactérias, e diferenciar isso do nosso tecido, do nosso próprio corpo, do nosso tecido saudável. Não pode atacar o nosso próprio tecido, o nosso próprio corpo, né? Ele vai atacar isso que está entrando, tá? E ele vai gerar respostas que são ideais para a defesa contra diferentes tipos de micro-organismos. Então, por exemplo, vírus é atacado ou é mediado por anticorpos, que é a imunoglobulina A, tá? A gente vai ver isso depois lá mais para o final. As bactérias são atacadas ou são mediadas, né, por linfócitos T, B e macrófagos. Os eumintos são mediados por anticorpos, o IgE, imunoglobulina E, e por eosinófilos. Tá? Então, a especialização, né, além dele detectar vírus, bactérias e parasitos, ele sabe com que é que ele vai atacar. Se é com anticorpo,
se é com que tipo de anticorpo que é, se é com linfócito, linfócito T, linfócito B, se é com macrófago, ele sabe isso, tá? Quem tem o sistema imune rígido, o sistema imune sabe o que ele tem que fazer, tá? Ele ataca, ele tem uma especialização, ele sabe exatamente com o que ele vai detectar esses antígenos e como ele vai atacá-los, com o que ele vai atacá-los, tá? Tem ainda uma memória. Olha como ele é esperto, ele tem uma memória. Uma vez que ele entrou em contato com um agente infeccioso, ele vai, então, desenvolver as células capazes de reconhecer esse agente, mesmo depois de várias décadas. Então, isso aqui o que quer dizer? Essa memória do nosso sistema imune. Por isso que a gente é vacinado e a gente não fica mais doente. Por quê? Porque você foi vacinado, criou anticorpos contra aquela doença, tá certo? Se por um acaso, daqui a anos, você entrar em contato com aquela doença de novo, você não vai ficar doente, porque o seu sistema imune tem memória, tá certo? Então, você fala assim, você já teve cachumba? Eu já tive cachumba. Então tá bom, então não tem problema se você entrar em contato com o fulano que tá com cachumba, porque você não vai pegar. Por quê? Porque o meu sistema imunológico tem memória, né? Eu fui vacinado e ele tirou aquela memória, ele ficou com aquela memória. A gente vai ver isso aí já já. Então, muitas vezes a gente vacina um animal com 2 doses, não é? Então, a gente vacina, a primeira vacina, vamos supor, com 3 meses, dali 30 dias, a gente faz a segunda dose, né, que a gente chama de booster, né? Por quê? Porque quando a gente produz, durante a primeira resposta que o nosso organismo dá, a quantidade para aquela vacina, a quantidade de anticorpos formados é relativamente pequena. Então, ele não dá uma proteção muito boa, entendeu? Ao passo que quando você dá uma segunda dose, a resposta vai ser bem mais rápida e vai ser de melhor qualidade. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, aqui legal, ó, concentração, então, ó, é um gráfico aonde a gente vai ver a concentração no plasma de anticorpos específicos para o antígeno introduzido no corpo de um indivíduo. Então, eu vacinei um indivíduo. Isso aqui tudo quer dizer vacinado, com determinada doença. Eu fiz aqui, ó, e aqui o tempo em dias, né? Para dar o quê? A resposta do seu organismo. Então, olha aqui. Eu inoculei aqui, ó. Eu vacinei o animal aqui. Tá vendo? Então, ele vai levar aproximadamente de 30 a 40 dias para dar a resposta primária, né? Então, ó, o tempo para ele produzir aqui os anticorpos é maior, tá? E a quantidade de anticorpos produzidos é menor, comparando-se com o que acontece na segunda dose, aqui, na segunda inoculação. Então, quando ele recebe, então, depois de 30 ou 40 dias, a segunda inoculação da mesma vacina, o que acontece? Olha, peraí, aqui, né? O que acontece? O tempo para a produção de anticorpos, ó, é bem menor, tá vendo, ó? Praticamente em 10 dias, ou pode ser até um pouco mais, né? De 40 a 50, ou talvez até um pouco mais, tá? Mas a resposta é bem mais rápida, né? E a quantidade de anticorpos, ó, bem maior, tá vendo? Aqui, ó, né? Então, a quantidade de anticorpos... Então, você fica muito mais bem imunizado do que se você tomasse só uma dose, tá? Mas isso vai depender. Fala, pode perguntar, fala. Nesse caso da vacina que tem que dar a primeira dose, depois a segunda, para ter uma produção maior de anticorpos, a primeira dose seria, então, como uma forma de preparar o organismo, né,
E a segunda dose seria para fortalecer, uma coisa assim? Na verdade, assim, é porque o sistema imunológico, né, a resposta dele, do seu sistema, da resposta imunitária primária, depois lá na frente a gente vai ver por que acontece isso, mas quando você recebe, você vai procurar, está relacionado com a produção de IgG e IgM, tá? Mas depois eu vou explicar para vocês o que é isso, e aí vocês vão entender melhor. Mas o que acontece? O indivíduo, o sistema imune dele vai, como se tivesse assim, se preparando. Ele vai produzir anticorpos, mas ele vai demorar um tempo maior, porque o primeiro contato que ele está tendo com aquele antígeno, né? Então, ele vai produzir anticorpo? Mas vai produzir poucos, menos, né? Do que depois da segunda dose. Aí, na segunda dose, ele já tem memória, tá? Porque a partir da primeira dose, ele já criou uma memória. Então, a partir da segunda dose, você já tem memória. Então, ele vai muito mais rápido, ele vai te responder, né? E vai te dar, e vai te produzir uma quantidade de anticorpos muito maior do que da primeira vez, tá? Tudo bem? Deu para entender? Deu. Então, é por isso que é como se fosse uma forma de preparação, né, do organismo para receber, para produzir os anticorpos, por isso que não se tem uma dose única. Sim, sempre se tem. Então, tem vacinas, por exemplo, que você tem dose única, tá? Tem. Mas isso vai assim, vai através de estudos, né? E de experimentos, tá? Então, vai se fazendo, hoje a gente já sabe muita coisa, né? Mas antigamente, quando vindo a preparação das vacinas, foi que como é que foi se descobrindo isso? Através de estudos imunológicos, de estudos microbiológicos, né? E de experimentos que foi se fazendo com animais de laboratório, e camundongo, e cão, e macacos, né? Coelhos, que foi se fazendo, então, os estudos, e foi se vendo, então, que tem vacinas, e mesmo estudos laboratoriais, mostrando que tem vacinas que precisam de 2 doses, né? E tem algumas vacinas, por exemplo, a vacina deixa eu lembrar, uma vacina que tem uma dose só, brucelose, por exemplo, né? A brucela, você vacina fêmeas uma vez só, de 3 a 8 meses de idade. Depois vocês vão aprender por quê. Mas é uma vacina só, entendeu? Então, tem algumas vacinas que são uma dose só. Há outras que geralmente tem 2 doses, às vezes tem até 3 doses, né? Mas o que faz? Você dá a primeira dose, dá a segunda dose, depois de 30 a 40 dias. E depois você tem que vacinar, às vezes anualmente, às vezes semestralmente, dependendo da vacina. Mas geralmente é anual, né? Tá. Tá bom, é que eu Tá fiquei bom? pensando, né? Eu falei, mas, poxa, em vez de ter 2 doses, por que não tem uma? Né? Mas aí tem as especificidades, né? De cada doença, enfim. Eu Exatamente. entender. Tem vários fatores que você tem que levar em consideração, né? São estudos de anos e que se faz, né? Até se descobrir o porquê como você tem que vacinar, você tem que fazer testes sorológicos para ver, por exemplo, como é que está o seu título vacinal. O que é o título vacinal? Nada mais é do que saber como está a sua proteção, né? Como você tem o título vacinal, tem valores para determinadas doenças, né? Que são valores de títulos vacinais que mostram se você está imunizado ou não contra aquela doença, né? Por exemplo, raiva. Raiva você toma 3 doses, né? Hoje acho que são 3, eram 4. No início tomava vacina na barriga, né? Era subcutânea na barriga, não sei quantas mil doses que você tinha que tomar, acho que eram 20 doses, não sei. Bom, aí a produção da vacina, as vacinas foram sendo modificadas, foram sendo atenuadas, foram sendo estudadas, e hoje a gente faz
acho que hoje são 3, eram 4, são 3 aplicações intramusculares, né? Que você faz, e depois de um tempo, com intervalos, elas têm um determinado tipo de intervalo, e depois de um tempo, você vai ter que fazer a sua sorologia, para saber se você está imunizado ou não. Se você não tiver ainda com o seu título bom, você toma mais uma dose, e depois testa de novo, tá? E aí ela vai te dar imunidade por 1 ano, né? E aí, todo ano, você tem que tomar pelo menos uma dose. Quer dizer, antes de tomar a dose, você chega lá e você faz o seu título, né? Você faz a titulação para saber como está. Se caiu muito, está fora do padrão, você toma mais uma dose para elevar esse título de anticorpos para que você não se contamine com o vírus da raiva. Deu para entender isso? Tudo bem? Tudo bem, Ercília, obrigada. Tá, vamos lá. Tem ainda a expansão clonal, né, que é uma característica única da imunidade adaptativa. Ela expande clones. O que é expandir clones? A partir de uma única célula do seu sistema imune, ele se divide em milhares de células. Ele aumenta, então, o número de linfócitos antígenos específicos para aquela doença, para que se mantenham atualizados com os micro-organismos. O que acontece? As bactérias entram no seu organismo, elas vão se multiplicando, você vai ficando doente, ou senão você vai morrer, né? O que o seu sistema imune faz? Ele percebeu que entrou aquela bactéria no seu organismo, eu preciso produzir anticorpos. Ele vai produzir anticorpos, né? E a partir de uma única célula de anticorpo, ele aumenta o número em milhares, ele se divide em milhares de células. Isso que a gente chama, em milhares de clones iguais, tá? Para quê? O que é manter atualizado com os micro-organismos? Para ele poder atacar os micro-organismos, né? Porque um só, para atacar milhares de bactérias, coitado, não vai dar conta. Mas se ele se multiplicar em milhares também, ele vai conseguir atacar aqueles milhares de bactérias que estão no seu organismo. Isso é a expansão clonal que a gente chama. E aí, tem a outra característica, que é a autolimitação e homeostase. Então, a gente viu, teve a expansão clonal, as células se dividiram com o intuito de combater a infecção. Após esses clones que foram criados, após combater a infecção, essas células sofrem um processo que a gente chama de apoptose. O que é apoptose? É a morte celular programada. O que é isso, a morte celular programada? Quando ele produz esses clones, o seu sistema imune, então, tem a primeira célula, né? O primeiro anticorpo, que vai se multiplicar em milhares de clones, né? Então, vai formar todos esses clones. E esses clones que são formados já sabem que vão ter uma morte celular programada, que vai sofrer um processo de apoptose. O que é esse processo? O clone linfocitário, o primeiro que se formou, né? O primeiro anticorpo que se formou, ele é preservado. E aí, se a infecção ocorrer novamente, o processo vai se reiniciar. Que nada mais é desse clone linfocitário preservado, é a memória que fica. E os outros clones vão sofrer apoptose e vão morrer. E só fica a memória, só fica aquela memória. E se acontecer outra infecção, por isso que a resposta é mais rápida, porque eu já tenho o clone, o linfócito formado, a memória, né? Se tiver a infecção, a memória já está lá. Então, já começa tudo de novo, já começa a formar aquele monte de clone, tá? O processo vai se reiniciar e você não vai ficar doente. Deu para entender isso aí? O que é a autolimitação? Então, tudo é muito junto, está tudo separado, que é para facilitar o entendimento, né? Mas
meu sistema imune é estimulado, tá? Ele vai formar todos esses clones, eu tenho a célula de memória, né? Ele tem memória, e aí essa memória da segunda vez, quando eu já tenho essa memória, se eu tiver a infecção de novo, o processo se reinicia. Ele vai formar esse monte de clones, tá? E depois, para combater a infecção, e depois esses clones morrem, só fica a célula de memória, tá? Isso é o que ela chama de autolimitação e homeostase. E aí, ainda tem a tolerância a antígenos próprios. Então, ó, evita a lesão do hospedeiro durante respostas a antígenos estranhos. Então, é aquilo que a gente viu lá atrás, que o sistema imune, ele não pode atacar o seu próprio organismo, tá? Ele só tem que atacar os antígenos que estão entrando no seu organismo, né? Ele, então, é responsável pela proteção do hospedeiro combatendo a infecção, né? Então, tem que proteger o hospedeiro. Ele é responsável só pela destruição dos micro-organismos. Então, quando o sistema imune deixa de reconhecer as células do hospedeiro como sendo normais, a gente tem a doença que chama doença autoimune, né? É quando o seu sistema imune começa a atacar o seu próprio organismo. Existem várias doenças, hoje, que a gente conhece, que são doenças autoimunes. O que são essas doenças? São aquelas onde o seu próprio sistema imune ele não consegue diferenciar as suas células daqueles antígenos estranhos que entram no seu organismo. E aí ele ataca o seu próprio organismo. Hoje tem várias doenças, né? Tem lúpus, tem aquela pelagra, né? Que o organismo vai... a pessoa vai ficando sem cabelo, né? Vai destruindo, vai caindo. E tem vários tipos de doença autoimune. Tem alguns tipos de reumatismo, que são doenças autoimunes também. Vários tipos de doença autoimune. Deu para entender isso? Vocês entenderam? Quais Sim, são as características da resposta imune? Como o sistema imune funciona? Deu para entender? Eu vou parar por aqui, porque aí são as fases depois, então a gente vê na outra aula. Então, isso aqui, ó, as características da resposta imune são bastante interessantes, são bastante importantes de saber, tá? Saber o que é Deem uma lida nisso, porque a gente vai andando depois com a matéria, e aí vocês vão ficando meio perdido, né? Mas vê se dá para dar uma lida, pelo menos, para saber quais são as células. A gente vai ver, mas células, linfócitos, para como é que se diz? Para vocês terem contato com as palavras, né? Então, linfócito B, linfócito T, clone, tudo isso que a gente vai falar sobre antígeno anticorpo, né? O que é imunidade ativa, imunidade passiva, tá? Isso é bastante importante. Tudo bem até aqui? tudo bem, Ercília. Vocês entenderam? Sim. Deu para entender? Deu para entender, professora? Dá mais uma lida para solidificar na cabeça, tá? Porque aí daqui uma semana eu vou começar a falar de outras coisas, aí você vai, como é que era mesmo? O que é linfócito B? O que é linfócito T? Tá? Aí pelo menos você já tem um pouquinho de contato com isso, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Então vamos. Bom. Então vocês façam então aquele exercício, não sei quem foi que perguntou, mas aquele exercício que está no próximo encontro, né? Que é fazer uma tabela, não é isso? Construa uma tabela, não é no próximo encontro, tá Quer ver? Peraí, eu já vou falar para vocês. É na atividade, tá no exercício 11, mas é aquela que está escrito como está, aprimorando o seu conhecimento. Tudo bem? Tá bom? E pode me entregar, tá bom? Pode me entregar até amanhã, tudo certo. Tá bom?
Professora, tá me escutando? Tô, pode falar. Eu tô sem acesso ao meu AVA. Ah, que ótimo, né? Ai, ai. Como é que você tá fazendo? Quem tá falando? É a Paloma. Ah, Deu você, algum Paloma. problema no Ainda você tá sem Fred. acesso? Eu já avisei o Fred. Aí ele abriu um chamado pra mim. É. E aí? E eu não consigo acessar, que nem hoje mandaram um link da aula pra mim. Mas eu não consigo acessar nada do AVA, só entra o portal do aluno. Então faz o seguinte, fala com a representante, ela passa para você. Você tá no grupo? Você sabe quem é a representante? Tô sim. Que é a Ana Ah, Cristina, né? tô Você pede para ela passa para você o que é o exercício. E aí você me mandar você consegue, né? Pelo meu e-mail. e-mail. Eu tenho seu e-mail. Então, o corporativo, você me manda pelo corporativo, tá? Pelo AVA? Porque eu não Pelo, tô conseguindo entrar no AVA. Então eu vou ter que te mandar pelo e-mail mesmo. pelo meu e-mail. E Isso. você tem o meu e-mail particular? Tenho, sim. Não, o que você usa para Anguera, né? Eu tenho ele. Então, é o Anhanguera, não é? ercilia.calil@anhanguera.com. Isso, esse mesmo. Pode me mandar por esse daí, pode ser. Tá bom? Tá Tá bom, bom? obrigada. Ercília, Fala. Ô, Pro, essa tabela pode ser feita em grupo ou tem que ser individual? Não, pode ser feito, pode fazer em grupo, pode fazer, não tem problema não. Ok, Tá bom? Pode ser. Fala, obrigada. alguém mais queria falar? Ana Carolina, Ana Oi, Cristina. Pro, é a Ana que está aqui. Aí Fala. a senhora me passa direitinho por WhatsApp, eu explico direitinho para ela, tá bom? Para ela poder mandar para a senhora via e-mail, tá bom? A Tá, atividade. mas o que você precisa passar para ela? É Não, o. a senhora que falou, Não para entendi. ela falar comigo, aí depois falar com a Isso. senhora. Então ela manda direto para a senhora, ela já sabe o que fazer, né? Certinho? Isso, é só você falar para ela, ela conversa com você, e ela te manda um WhatsApp e fala assim: o exercício é fazer a tabela dos micro-organismos, não sei o quê. Você fala isso aí para ela, que é o exercício, aí depois ela manda direto para mim, não tem problema, Então tá bom. tá Tá, eu bom? Não gostaria precisa que a mandar para senhora você, ela eu manda para mim gostaria que mesmo. Isso, eu gostaria que a senhora detalhasse para mim no WhatsApp, até para me divulgar no grupo, fica legal a senhora falando exatamente o que a senhora quer, que facilita para a gente, tá bom? Tá bom, tá. Muito Mas tá, obrigada. vai lá no AVA, tá no AVA. Tá lá no AVA, tá? Não, tudo bem, mas assim, eu acho que facilita, que tem gente que não tem acesso ao ABA, você viu ela falando? Que ela não está conseguindo Tem, acesso. ela É, tem. é só Tá para bom, tá, eu ajudar a passo para gente, você. entendeu? Tá bom, já eu passo para Obrigada, você viu? e depois Muito você obrigada. passa para todos, tá bom? Tá, Claro, Professora, claro, obrigada. tá bom. professora, Oi, fala. qual é o encontro que tá essa atividade? Eu acho que tá no 11, não é? Eu vou olhar, peraí. Eu acho que tá no 11. Peraí, vamos lá ver. Pera, não, não é aqui mesmo. Peraí, eu vou abrir aqui, peraí. Vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho. Eu vou pôr. Não é aqui não. Espera um pouquinho só, peraí. Deixa eu abrir o aula, pera. Pera. Esse último exercício que vocês fizeram não estava no 11? Foi exercício 11, não foi? Foi sim, se eu não me engano, foi no 11, sim, que a senhora passou, eu lembro. Espera aí que eu já vou falar já para vocês. Espera aí. Só um minuto. Espera aí. Já vou pegar isso aqui já. Professora, eu acabei de olhar e tá no 11 mesmo. Ah, você viu? É da tabela, não é? Isso, tá lá no 11, no Aprimorando o Conhecimento, alguma coisa assim. Isso. O que está escrito? Você tem aí? Peraí.
Faça uma tabela colocando todos os agentes químicos e a ação de cada um deles sobre as diferentes formas de vida. Isso mesmo, tá bom? É esse mesmo. Tudo bem? Tá bom, então. Então, tchau para vocês, boa semana, bom fim de semana, né? E dê uma lida na matéria, tá? Bom descanso, Cecília. Bom final de semana. Para vocês também. Tchau. Obrigada.